Olha, esse caso de uma mãe e de um filho, né, que acabaram sofrendo uma descarga elétrica no município de Timon, no Maranhão. Mãe viu o filho sofrendo o choque, foi tentar salvar a criança e acabou sofrendo uma descarga elétrica e os dois morreram. As duas pessoas morreram. E, obviamente, que ao olhar essa imagem, a gente fica absolutamente comovido, né? Com duas pessoas, uma família, e de maneira trágica, enfrentando esse luto e essa dor profunda. E a gente, aqui no Jornal do Piauí, resolveu fazer esse alerta à população, para que casos semelhantes não aconteçam, para que acidentes desse tipo não sejam mais tão frequentes. Que a informação possa salvar vidas. Eu vou trazer informações ao vivo com a Nájila Fernandes a respeito desse caso. Nájila, doloroso demais, né, para uma família essa notícia. Mãe e filho perdem a vida por causa de descarga elétrica. E aí tudo passa também muito por informação, né, Nájila? Exatamente, Joelson, como você bem destacou. Será que a informação ela pode realmente ajudar a evitar esse tipo de tragédia? É isso que a gente vai saber já conversando aqui com o Corpo de Bombeiros. Primeiro, boa tarde, Joelson, para você. Boa tarde para quem está acompanhando o Jornal do Piauí. Até pegando o caso nessa tragédia que aconteceu, que foi registrada aqui no município pertinho do Maranhão, em Timon, muita gente, não é, faz aquele alerta. O que devemos de fato fazer? Qual é a maneira correta? Qual é a ação que a gente deve ter no momento como esse? Primeiro, é preciso ter muita calma, prudência e saber de fato como agir. Mas é uma situação bem complicada, não é, Joelson? Porque é difícil manter a calma, pensar, raciocinar sobre o que se deve fazer em um momento como esse, quando você está vendo principalmente ali um familiar seu, um filho seu tomando um choque, levando uma descarga elétrica. É muito difícil, mas primeiro é manter a calma e depois agir de acordo com as informações corretas. E falando em informações, quem vai passar para a gente agora é a Tenente Coronel Nájila Nunes, do Corpo de Bombeiros, ela que faz relações públicas aqui na corporação. Muito boa tarde para a senhora. A gente pega como gancho nessa tragédia que infelizmente ocorreu no município de Timon e que deixa sempre a gente em alerta em relação a descargas elétricas. A gente falava disso recentemente por conta das fortes chuvas, dos raios que costumam cair em Teresina nesse período, mas nesse caso a criança ela sofreu a descarga porque tocou em um eletrodoméstico e a mãe porque tentou ali socorrer o filho. Em uma situação como essa, o que deve ser feito? Boa tarde a todos. Bom, até onde a gente teve informações, a criança tocou num portão que estava em contato com um fio desencapado, uma extensão que ligava a máquina, né? E esse fio estava desencapado. Então, é preciso que a gente tenha uma cultura preventiva, observar todos os nossos eletrodomésticos. Esses utensílios, esses acessórios, extensões, T's, que é os benjamins, mais conhecidos como T's, né? Eles não devem ser utilizados. Toda a nossa rede elétrica da casa, das edificações de trabalho, todos os eletrodomésticos, eles devem ser dimensionados de acordo com a rede elétrica da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Eles devem ser planejados para serem utilizados em tomadas individuais específicas para ele. Não se deve utilizar extensões e nem esses conhecidos T's. Pode gerar um curto-circuito, pode gerar um superaquecimento do eletrodoméstico, desencadeando aí, inclusive, um incêndio. E essas extensões, elas podem eletrificar outros objetos ou outras áreas, causando aí um choque elétrico para as pessoas que transitam pelas proximidades. E as pessoas da casa, embora tenham aquele ímpeto de ajudar, precisam, como você bem frisou, ter calma, conhecer o local que você frequenta e saber onde fica a chave geral da casa ou daquela edificação que você frequenta. A primeira atitude, viu alguém em situação de eletrocução, é correr e desligar a chave geral da residência. E por isso é tão importante não ter aquelas ligações diretas, não ter os gatos, porque em muitas situações, se você desliga a chave elétrica e tem algum gato, vai continuar passando energia. E por isso é tão importante fazer todo o dimensionamento da rede elétrica de forma correta, para que tudo funcione em segurança.
Joelson, a Coronel Nájera citou bem aqui o uso de extensões e também dos T's. Eu vou pegar aqui um T justamente para que a gente possa mostrar. Olha só, o famoso T, é esse aqui, conhecido também como Benjamin, não é? Eu acho que é difícil o cidadão, a pessoa que não tem um aparelhozinho, um instrumento, um itemzinho desse em casa, Tenente Coronel. E a senhora falava justamente da sobrecarga. A senhora pode até segurar, por gentileza. Eles são sempre desse modo, sempre com a capacidade de engatar, de acoplar somente uma tomada, ou tem alguns que possuem a capacidade para mais de uma? Tem alguns que possuem a capacidade para 2, 3, até mais, né? Tem umas extensões que a gente vê com várias entradas para vários aparelhos. Isso é um risco imenso, porque sobrecarrega aquela tomada. Como eu disse, cada eletrodoméstico tem que ter a sua tomada individual. Não se deve utilizar mais de um eletrodoméstico num ponto de ligação de energia. Não pode. Todos os eletrodomésticos têm que ter as suas tomadas individuais. E detalhe, tem que estar aterrados. A estrutura da casa, a rede elétrica da casa tem que estar aterrada para que esses eletrodomésticos, em sua maior parte, eles já vêm com esses 3 pinos, que é exatamente esse terceiro aqui de aterramento, para que o aparelho não fique energizado e não corra o risco de eletrocutar quem está utilizando. Também vale lembrar que sempre que você for utilizar um eletrodoméstico, observar se a tomada está em condições de ser utilizada, observar se o fio não está puído, desencapado, porque você pode tocar aquela parte desencapada e ser eletrocutado, ou ele pode estar tocando em alguma outra região que eletrifica aquela região e você possa vir a ser eletrocutado. Então, sempre observar os seus eletrodomésticos antes de ligar na rede elétrica. E se você não está utilizando, não tem por que deixar um eletrodoméstico, uma TV, um micro-ondas ligado na rede elétrica, porque a gente sabe que a nossa rede elétrica ela sofre oscilações. E nessas oscilações pode vir uma sobrecarga, mesmo você não estando utilizando, pode vir uma sobrecarga, dar um curto-circuito, você perder o aparelho, ou mesmo ter aí um incêndio na sua residência. Joelson, só para a gente finalizar, antes inclusive da gente colocar algumas informações importantes na tela para o nosso telespectador, eu inclusive confesso que não sabia, acabei aprendendo agora aqui numa conversa prévia com a Tenente Coronel Nájera Nunes, de uma atitude que eu vou pedir para ela explicar, que eu já sei que deve ser usada em último caso, não é? Quando não tiver mais o que fazer, que é, Tenente Coronel, aquele empurrão de costas em quem está sofrendo uma descarga elétrica. Isso, quando está sofrendo uma descarga elétrica, a gente tem que cortar, na verdade, a energia que está passando para essa pessoa. E a gente corta desligando a chave geral ou então puxando da tomada aquele eletrodoméstico. Mas se você não tiver como fazer essas duas atitudes, que são as mais corretas, você deve pegar um material de péssima condução de energia, que é uma madeira seca, ela não pode ser úmida, madeira seca, ou algum material de borracha, e empurrar, tirar aquele fio, tirar aquele objeto que está eletrificando a pessoa. Ou se você não tiver condições de fazer isso, não tiver à sua disposição e tem que ser uma ocorrência de intervenção rápida, você vai se jogar contra essa pessoa e detalhe, né, observando se a tensão que está sobre ela, se você fizer isso com a pessoa que está sendo eletrificada num fio de alta tensão da rede elétrica externa, não vai funcionar. Você vai ser mais uma vítima junto com a pessoa. Então, se for aquele choque de residência que tem a tendência a ter uma tensão mais baixa, você se joga contra a pessoa, mas de costas. Você dá um empurrão contra a pessoa de costas, porque a tendência no choque é você ser repelido dessa outra pessoa. A tendência é ir para um lado e você cair para o outro, cada um para um lado. É por isso que tem que ser muito forte para que vocês caiam longe daquilo que está eletrificado.
Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para a senhora. Tá aí, Joelson, a gente aprendendo um pouquinho mais e com essas informações, quem sabe, não é? É torcer para que tragédias como essa a gente não precise registrar, mas como você destacou, quanto mais informações, é mais fácil da gente evitar esse tipo de acidente, de tragédia, descargas elétricas, não é? E até salvar uma vida, quem sabe. Joelson. Verdade, Nájila. Obrigado pela participação, Nájila, trazendo informações importantes. É claro que no momento de perigo, de aflição, a gente precisa recordar dessas informações. Mas fica como um alerta para que as pessoas possam ajudar a salvar vidas, evitar problemas maiores. E falando em respeito do Corpo de Bombeiros, nós temos aqui imagens na tela, no Jornal do Piauí, a respeito de um incêndio que aconteceu agora há pouco em uma fábrica na zona sul de Teresina, Distrito Industrial, região do bairro Saci. O incêndio aconteceu agora há pouco lá e, segundo as informações que nós obtivemos, o fogo começou em um local com muitos materiais de plástico e acabou se estendendo para um pátio de veículos onde 3 carretas estavam lá. A preocupação era que elas pudessem ser atingidas, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar a tempo para controlar o fogo e evitar um acidente ainda maior. O Corpo de Bombeiros continua no local, atuando na extinção e no controle do fogo. No local haviam trabalhadores, mas felizmente ninguém se feriu. A boa notícia é essa aí. Olha só o trabalho, primeiro da população ali, né? Dos trabalhadores, combatendo a chama como dava, o que é muito complicado. E a gente faz até o alerta para o perigo desse tipo de ação. Mas tinha que fazer alguma coisa, até que chegou o Corpo de Bombeiros rapidamente e conseguiu controlar o incêndio. As chamas já estão sob controle agora. Existe o rescaldo, a tentativa de fazer com que elas não retornem o controle da temperatura. Então, estão nessa fase de controle das chamas. E um outro acidente aconteceu na Avenida Dom Severino, zona leste de Teresina, onde uma Kombi pegou fogo, meus amigos. Exatamente, olha só. No meio da Avenida Dom Severino, a Kombi incendiou. O trânsito, obviamente, ficou parado na região, e aqui é uma região crítica, inclusive, de trânsito. E aí foi necessário que chegasse aí também ao Corpo de Bombeiros para fazer o controle dessas chamas. Aí é na Dom Severino, no cruzamento com a Presidente Kennedy. Cruzamento daqueles da Zona Leste, aquele que leva até o Morada do Sol, por um lado, e o outro na Kennedy, levando em direção ali ao Zoo Botânico. Então houve esse trabalho, Corpo de Bombeiros foi lá para controlar as chamas também, infelizmente ninguém se feriu. Mas 2 casos graves de muito impacto, né? Inclusive das imagens muito fortes desse trabalho do Corpo de Bombeiros hoje pela manhã.